refletir hoje sobre a história de uma mulher endividada. E é interessante que essa história, quando a gente analisa ela, a gente observa que é uma resolução dos nossos problemas hoje, com relação ao endividamento. E essa história, ela se encontra em 2 Reis capítulo 4, do 1 ao 7. Versículo 1 diz assim, 2 Reis capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha, o primeiro versículo ele já mostra que Eliseu conhecia este marido. Pelo menos já tinha ouvido falar. Provavelmente esse marido dela era um discípulo dos profetas. Esse é um ponto importante, porque ela diz: tu sabes que o teu servo, ou seja, o marido dela, temia ao Senhor. Provavelmente, então, Eliseu conhecia ela. Conhecia o marido dela, pelo menos. É bem provável. E a angústia dela era a questão do endividamento. Ela fala assim no versículo 2. Quer dizer, na verdade, Eliseu diz: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Olha isso. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então, no primeiro versículo, ela já fala logo o problema, né? Ela chega e já fala: ó, você conhece o meu marido, você sabia que ele era um discípulo, era um homem de Deus, ele morreu. E eu tô tão endividada, porque era uma coisa comum lá, né? Essa preocupação das viúvas, porque o marido, ele era aquele que cuidava, aquele que cuidava de todas as formas da mulher. Quando o marido morria, ela ficava totalmente desamparada se ela não tivesse filhos. Então a esperança dela para que ela continuasse vivendo, tendo uma casa, tendo uma vida normal, ela precisava dos filhos. Porque se ela não tivesse um homem para cuidar dela e uma família, né, no caso não a amparasse, não tomasse para cuidar dela, no caso, aconteceria o pior com ela. Porque o próprio Jesus, e várias vezes na Bíblia, a Bíblia menciona, né, as pessoas mais frágeis da sociedade, né? E um deles são a viúva, né? Então, fala dos órfãos, viúvas. Então, ela era uma pessoa que precisava muito da intervenção de Eliseu. Porque ela tinha acabado de perder o marido. Perdeu o marido e agora ia perder os 2 filhos. Ela estava perdida, desolada. Então, e ela estava tendo que lidar com uma outra questão, que era esse endividamento. A gente não sabe se esse endividamento ele aconteceu, a Bíblia não deixa claro, se ele aconteceu antes, né, do marido morrer. Quando ele morreu, ele já tinha essas dívidas, ou ela contraiu essas dívidas tentando organizar, né, gerir aquilo que o marido deixou. Ela não podia trabalhar e, enfim, começou a criar-se aquela dívida para que ela se mantesse, ela e os filhos. Não se sabe também a idade dos filhos, mas é provável que eles não eram adultos, porque a partir de uma certa idade, né, na adolescência, os filhos já podiam trabalhar, né, eles já podiam fazer alguma coisa. Então, pode ser que os filhos fossem pequenos ainda. Então, ela tinha essa preocupação. Talvez eles também já trabalhassem, mas não era o suficiente, né, para manter a casa e pagar as dívidas que talvez o marido tenha deixado. A gente está criando hipóteses aqui, porque a Bíblia ela não deixa claro isso. Mas uma coisa é clara aqui. Quando ela diz assim: tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Se ele tinha dívida, né, vamos especular, se ele tinha dívida antes de morrer, né, e a dívida ficou posteriormente para a viúva, né, a gente pensa assim: poxa, mas ele era crente e tinha dívidas. Como é que era isso? Como assim um discípulo de um profeta estava endividado? Aí
Ninguém, isso leva a gente a pensar, né? Refletir sobre que ninguém tá livre de dívidas, de contrair dívidas, de até chegar na inadimplência. A gente tem que ter atenção e sabedoria, porque a gente pode cair nessa armadilha também. E aí, então, o versículo 3, porque eu já falei o versículo 2 para vocês, ele continua dizendo assim: vai, pede emprestado de todos os vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Ele já deixa claro, não pega pouco. O que ele quer dizer aqui? No segundo versículo, que a gente acabou pulando, né? Que ele diz assim: dize-me o que tens em casa. Esse dize-me o que tens em casa, talvez nos leve a refletir um pouquinho sobre o que tem nos apegado. Nós temos nos apegado. Às vezes a gente se apega a um padrão de vida que não nos ajuda com relação ao endividamento. Na verdade, piora ele. Então, quando ele fala o que você tem em casa, talvez seja uma reflexão para ela, sabe? O que tem te apegado na tua casa? Eu digo para você. Às vezes, nós estamos cheios de problemas financeiros, mas a gente não quer mudar de padrão. E esse é um ponto sensível, gente. Como é que a gente vai se livrar das dívidas se a gente não mudar de padrão? Porque uma coisa é certa. Se você está endividado ou inadimplente, que é o principal aqui, porque existe uma diferença, eu sempre falo sobre isso com as pessoas que eu converso sobre isso, em outras lives, essa diferença entre endividamento e inadimplência. O endividamento é o fato de você ter dívidas, mas elas ainda estão no prazo para pagamento. Você não passou do prazo. Já no caso, a inadimplência, você já está, então, com o nome sujo, né? Pra gente ser, assim, bem direto. Seu nome já está nos órgãos de proteção ao crédito, que dizem, né? Então, a inadimplência, quando a pessoa chega ao nível de inadimplência, ela começou no endividamento. Mas essa questão, então, de dize-me o que tens em casa, também pode ter uma outra questão, sabe? E aí, o que você tem em casa que pode ajudar a resolver o seu problema? Por quê, gente? Porque às vezes, quando a gente tá numa situação difícil, imagine pra ela tinha perdido o marido, e tava prestes a perder o filho, e tava numa crise financeira, talvez não tinha o que comer, porque ela tá falando que só tinha azeite em casa. Então ela não tinha mais nada para comer. Imagina o desespero daquela mulher. E na hora do desespero, a gente não consegue olhar porque a gente tem. A gente só olha porque a gente não tem. Sabe? Então, além de não querer descer, né, do padrão que a pessoa pode estar, ela também ela pode simplesmente está num desespero e não consegue enxergar o que ela tem, o que ela pode usar para resolver isso. Ainda que tenham tirado tudo para você, você tem a sua mente. E enquanto você não centrar, você não parar e não agir com sabedoria, não estudar o teu caso, não agir com sabedoria, como é que você vai sair do endividamento? Então, essa é uma questão importante, né? O que você tem em casa? Pense comigo. O que você tem em casa? Você que está endividado, você que está endividada, você que está inadimplente, o que você tem em casa? É uma coisa fundamental. É uma coisa fundamental entender o seu padrão e reconhecer o que você tem para resolver o seu problema. E aí, então, no terceiro, e é interessante também uma outra coisa que ela diz, né? Tua serva não tem nada em casa. Ela diz assim, eu tô assim, uma vida, em uma crise profunda financeira. Não tem mais jeito pra mim, ela diz. A única coisa que eu tenho em casa é uma botija de azeite. Eu só tenho azeite em casa, não tenho mais nada, nem trigo pra misturar e fazer um pão. Não tenho mais. Nem o básico. Ela chegou nesse nível mesmo.
quando ela chegou diante do profeta. Só que ela disse o que ela tinha. Ela foi sincera. Ela realmente entrou digamos assim, depositou tudo para resolver o problema. Deu o primeiro passo. Muitas vezes a gente não quer reconhecer a verdade. Muitas vezes a gente não quer sair do padrão e a gente esconde para nós mesmos, às vezes, né? O que eu posso cortar, o que eu posso usar para resolver meu problema, porque eu não quero sair do meu padrão. Então isso é uma questão interessante também de se pensar, de refletir. E no terceiro que ele fala, pede emprestado. Ai, gente. Quando ela disse que tinha só uma botija de azeite, ela estava disposta a mudar. Ela estava disposta. Mas não só disposta a mudar. Quando ele diz assim, vai e peça emprestado. E aí? Isso não é só disposição a mudar. Isso é disposição para fazer qualquer coisa para resolver o problema. Ela ia ter que agir com humildade. Ela ia ter que dizer pro vizinho que precisava, talvez. Ela ia ter que pedir ajuda. E muitas pessoas param aí, gente. Porque as pessoas têm medo do julgamento do outro. E às vezes a gente sofre sozinho. Vê se faz sentido isso pra você. A gente sofre sozinho. Porque a gente não quer descer do salto. Vocês entendem isso? Humildade. É reconhecer que não, agora eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar as pessoas para me ajudar. Eu tô na crise e não tem mais jeito. Eu não consigo mais resolver com minhas próprias mãos. Então ela tava naquela situação. Ou ela ouvia ele e acatava o que ele dizia, ou poderia acontecer o pior com ela. Eu não sei em que situação você tá. Mas talvez tenha chegado o momento em que você precisa descer do salto. Você precisa reconhecer a situação e agir com humildade. E pedir ajuda. E ela, então, começou a pedir para todo mundo. Lá, ele diz assim, no terceiro, então, ele disse, vai, pede emprestado de todos os vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Ela não estava entendendo nada ainda. E aí, versículo 5, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela os enchia. Olha que interessante, gente. Coisas que a gente pode tirar daqui. Ela e os filhos. Gente, não dá pra ficar. Você tá dentro de uma casa com várias pessoas morando com você. Não dá pra não deixá-los participar de uma situação dessa. Sua família tem que saber da crise financeira. Sua família você tem que se unir para resolver esse problema. Todo mundo ali tem que lutar por aquilo. Tem que estar todo mundo ali na mesma direção, no mesmo foco, no mesmo objetivo, para que aquilo se resolva. Então, não adianta, você precisa de humildade. Humildade para agir dentro de casa e dizer para as pessoas, na realidade para sua família, e dizer também, pedir ajuda para os amigos, colegas, pessoas próximas, familiares próximos. E então, a gente vê também aqui que ela entra, fecha a porta de casa, mas que aqueles vasilhames, ela começou a receber. E eles traziam as vasilhas e ela as enchia. Ou seja, provavelmente os vizinhos entregavam para os filhos as vasilhas, iam entregando e ela ia enchendo. Porque a ordem do profeta, no caso, é que a vasilha chegasse e ela despejasse do que ela tinha, né, do vasilhame que ela tinha, nas vasilhas que ela estava recebendo dos vizinhos. Então os filhos o tempo todo estavam ali apoiando aquilo. Estavam todo mundo no mesmo objetivo.
Chegou a hora de você chamar todo mundo e explicar a situação e falar, ó, agora a gente vai ter que ter mudanças. A mudança vai acontecer assim, assim, ela teve que sentar com os filhos e explicar para eles o que o profeta tinha dito e como eles deveriam agir. Todo mundo entrou com o mesmo objetivo. Todo mundo entendeu a necessidade daquilo, sabe? E aí, foram enchendo as vasilhas de todas as pessoas que emprestaram. Então, no versículo 5, eles então entraram dentro de casa e começaram a fazer aquilo que o profeta tinha dito. Começaram a encher as vasilhas. As vasilhas vazias que eram dadas pelos vizinhos. E os filhos entravam e saíam e traziam a vasilha. Essa era a dinâmica. E uma coisa interessante em tudo isso é que põe a parte a que estiver cheia. Poxa, quando ele falou isso, sabe? Quando ele mandou ela fazer isso, quando o profeta disse para que ela fizesse isso, era meio surreal, né, gente? Imagine ele dizer, ó, traz um monte de vasilha, pega o seu azeite, vira nas vasilhas e as vasilhas vão começar a encher. E aí você vai colocando no canto. Era totalmente irracional isso. Mas a diferença em tudo isso é que ela confiava, gente. Ela conseguia ver aquilo. Ela entrou, né, acreditou naquilo e fez tudo aquilo que o profeta disse, porque ela já conseguiu visualizar aquele milagre. E essa é uma coisa importante também de se dizer, gente. Tudo que você for fazer, toda transformação que você se propor a fazer, você tem que acreditar nela. Você tem que visualizar ela já, pronta, do jeito que você sonhou. A meta alcançada, o objetivo alcançado, você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar isso porque na psicologia, a fé, gente, ela é um mecanismo cognitivo. E também de sentimento, relacionado a sentimento. O que ela faz? Ela vai te impulsionar para ação. Ela vai fazer você ressignificar os desafios. Imagina aquela mulher numa crise profunda do jeito que ela estava, perdeu o marido, passando necessidade, passando fome, com os filhos ali, prestes a perder os filhos, ter os filhos levados, prestes a perder tudo de fato, porque se ela não tivesse os filhos, ela podia chegar ao ponto de morar na rua, gente. Essa era uma realidade na época, era possível isso. Então era tudo ou nada, ela precisava apostar nisso. Então quando a gente se propõe a se livrar, por exemplo, do endividamento, da inadimplência, ou seja, qual for outra coisa que você se propor a fazer, você tem que trabalhar a visualização. Você tem que imaginar que aquilo já está acontecendo. Isso é fé. Você tem que enxergar aquilo já. Por quê? Porque até os desafios naquele processo, eles vão ser vistos de outra forma. Você vai ter resiliência, você vai ter paciência no processo, você não vai desistir. Porque você já viu aquilo pronto. É muito mais fácil. Então, aquela mulher acreditava que aquilo era possível. Acreditava que dava para acontecer isso. Tanto porque, provavelmente, como o marido dela era um discípulo dos profetas, provavelmente, ele já devia ter chegado para ela e contado inúmeros milagres que os profetas tinham feito. Ela ouviu o marido dizer. Ela não viu, talvez. Mas a questão toda é que ela acreditou. Talvez você tenha ouvido um monte de milagre, lido um monte de milagre na Bíblia, mas falta acreditar. Talvez você não acredite plenamente. Quando você olha para a situação da sua vida, parece que está tão difícil que você não consegue acreditar. É difícil acreditar que pode existir um jeito para aquilo. Pode existir ali uma forma de transformar tudo, de resolver aquele problema de uma vez. E pode, porque o nosso Deus é o mesmo. Confie nele, assim como essa mulher confiou. E aí então, vamos lá, para o versículo 6 então. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse o seu filho,
disse a seu filho, ela no caso, traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Aqui a gente também aprende uma outra coisa, que o milagre de Deus, ele vai até onde nós investimos nele, até onde nós acreditamos nele. Será que se ele continuasse procurando outras vasilhas, se essa família continuasse buscando outras vasilhas, até onde eles poderiam chegar? Porque o azeite parou exatamente quando não tinha mais vasilha. Deus, ele quer te dar muito mais do que você pode pensar, né? Do que a gente pode imaginar no nosso mundinho. Então, essa família, ela teve a provisão de Deus. E o quanto você se esforça para mudar a situação, o seu quadro, que no caso seria a inadimplência, o endividamento, o quanto você se esforça para mudar isso, vai determinar até onde você pode chegar. Porque aquele azeite, aquele esforço que eles tiveram, foi importante não só para pagar as dívidas, porque o problema dela era o quê? Inicial, quando ela foi reclamar pro profeta, quando ela foi pedir ajuda para ele, era o quê? Era as dívidas, ela precisava pagar as dívidas. Mas Deus fez muito mais por ela do que só pagar as dívidas. E Ele quer fazer mais por você. Porque no processo, enquanto você muda, né, a sua forma de pensar, as suas crenças, porque para que você possa sair do endividamento, sair da inadimplência, você vai precisar refletir sobre uma série de coisas que a gente falou aqui. Do padrão, o que você tem em casa, como é que está sendo a sua vida dentro de casa. Você vai ter que olhar para o que você tem, começar a ser grato. Trabalhar a sua fé, começar a enxergar muito mais do que você está vendo. Começar a enxergar o objetivo já ali materializado. Então existe todo um processo. E isso não serve só para se livrar do endividamento, serve para qualquer coisa na sua vida. Você precisa refletir. Você precisa querer mudar. Você precisa ser humilde e reconhecer que você precisa de ajuda. Correr atrás da ajuda. Agir. Ela precisou agir. Esse milagre ele não foi passivo. Existiam milagres que Jesus fez e os profetas fizeram que a pessoa não precisou fazer nada. O milagre aconteceu. Nesse caso, dependia da ação dela. Talvez o milagre que você precisa hoje depende da sua ação. Porque conforme ela se esforçava para aquilo acontecer, as oportunidades vinham. As coisas aconteciam. Organização. Olha que coisa interessante aqui. A gente entra em outra questão. Ela teve que parar e se organizar. Olha, chamou os filhos. Vamos conversar aqui, ó. O profeta disse que a gente tem que fazer assim, 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 assim para se livrar dessa dívida. Como é que a gente vai fazer? Olha, você, filho, vai pedir para fulano, ciclano e beltrano. Você, o outro filho. E assim sucessivamente, ela teve que se organizar. Ela teve que olhar para a casa dela, ela teve que reconhecer o que ela não tinha, o que ela tinha. Ela teve que trabalhar a fé dela. E aí é um passo importante, gente. Porque para que eu saiba o meu padrão, para que eu saiba onde está errado, no endividamento, eu preciso conhecer a minha realidade financeira. Eu preciso colocar no papel, colocar numa tabela, colocar seja lá onde for. Você precisa saber quanto entra e quanto sai todo mês. Você precisa fazer o seu orçamento antes de começar o mês para saber o que você já tem de dívida, que você não pode contrair mais. Até onde você pode chegar com a sua renda. Se você não fizer isso, se você não olhar para a sua realidade, não se organizar, como essa mulher fez, fica muito difícil. Vou dizer, gente, você tem que estar disposto à mudança.
Você tem que estar disposto a mudar o padrão. Você vai ter que estar disposto a ser humilde, sabe? E pedir ajuda. Você tem que estar disposto a reconhecer o seu erro. Sabe o que você está fazendo de errado? Colocar no papel e reconhecer. Tá errado aqui, ó. Eu preciso mudar aqui. E mudar. Entende? Mude. Você precisa mudar, senão nada vai mudar. E acreditar que as coisas que você está fazendo vão surtir efeito. Então, ali no versículo 7, então, para finalizar, né, de 2 Reis 4, diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse a ele, disse ele, o profeta, no caso, falou: ó, profeta, eu já enchi as vasilhas, já estão todas cheias em casa. O que eu faço agora? E aí o profeta disse a ela, a esta mulher: vai, vende o azeite, paga tudo que você deve e paga a dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Aqui também nos faz entender o tamanho da provisão de Deus. E é interessante que quando a gente se empenha em alguma coisa, que a gente, por exemplo, mudar de vida, mudar a nossa vida financeira, a gente não vai colher só o fruto de se livrar da inadimplência. A gente vai colher o fruto também de viver melhor outras coisas. Quando a gente gere as nossas finanças, quando a gente coloca no papel, na planilha, seja lá onde for, anota o que entra, o que sai, pode ser da forma mais simples possível. Se você souber para onde está indo o seu dinheiro, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, gente. Você consegue tirar, e tem que estar disposto, tirar tudo o que tem que ser tirado para poder organizar e resolver o problema. Guardar o que precisar guardar, né? E é imprescindível a gestão. A organização é imprescindível para qualquer coisa na nossa vida. E Deus faz muito mais quando a gente chama, né, Deus para nos ajudar. Quando Ele está ali no negócio, no problema, Ele faz muito mais do que só resolver o meu problema que eu estou pedindo para Ele. Ele vai muito além disso, muito além. Então chame Deus também para resolver o seu problema. Chame Ele para junto de você e diga: Senhor, o problema é esse, ó, tô nessa situação, me ajuda, abre os meus olhos. E aceite fazer tudo aquilo que Ele mandar você fazer. Aceite. Então, outra coisa também, né? Eles iriam viver daquele azeite. Eles precisariam mudar o padrão. Talvez se eles continuassem vivendo da mesma forma que eles viviam, aquele azeite não ia durar muito tempo, não. Aquilo ia acabar. Então, quando a gente resolve a inadimplência, a gente não pode voltar a fazer as coisas que a gente fazia. A gente precisa mudar mudar o foco de vida, mudar os hábitos. Você vai ter que se reorganizar e viver de uma nova forma, porque senão você vai voltar à inadimplência. Você vai caminhar novamente para a inadimplência. Infelizmente é assim que acontecem as coisas. Então, não adianta só eu resolver o problema agora. Aí eu tenho que me reorganizar para que isso não aconteça novamente. E é totalmente possível, porque no processo você vai mudar. Quando você começar a estudar a sua realidade financeira, quando você começar a buscar conhecimento para resolver os problemas, né? Qual é a dívida que eu tenho que pagar primeiro? Por que eu tenho que pagar primeiro essa dívida? Qual que é a prioridade aqui? Você tem que considerar principalmente os juros altos, né? Que tem maior juros, você tem que considerar. Então, a gente pode aqui, para finalizar então, né, para a gente entender um pouquinho essa questão, para a gente, digamos assim, resumir tudo isso,
a pergunta mudou. Aquela pergunta que o profeta fez a ela, fez ela revelar muita coisa sobre ela. Que é, o que você tem em casa? O nosso problema é que a nossa casa, às vezes nós mesmos, nosso cérebro, ou o lugar onde a gente mora, isso faz parte da nossa identidade. E ele revela muito sobre nós. Então a autorreflexão, quem você é, o que você tem aqui dentro, o seu comportamento é muito importante. Essa pergunta, ela fez a diferença na vida dessa mulher. O problema que ela, a única solução que ela tinha, parecia que não era nada. Parecia o que era um pouquinho de azeite, uma vasilha de azeite que ela tinha em casa. Era nada. Aquilo para ela não resolvia o problema dela. Sabe? Mas para Deus, aquilo era só o que ele precisava. Ele só precisava disso. Às vezes a gente pensa que a gente não tem nada para resolver o problema. Não tenho dinheiro, eu ganho pouco. Não dá, Rose, não tem como, não dá. Comece refletindo sobre a sua vida. Comece refletindo onde estão os teus gastos. Comece a colocar no papel e conhecer o que você está gastando, no que você está gastando, quanto você ganha. Veja os seus hábitos. Mude o padrão. Faça pequenos cortes, comece a analisar o que você pode cortar. Às vezes a coxinha que você come toda semana, você pode se alimentar em casa. Às vezes um Uber que você pode ir andando, pode ir de bicicleta. Eu não sei qual é o gasto que você pode cortar, né? Uma Netflix, eu não sei qual é o sacrifício que você tem que fazer. Mas você precisa olhar para sua casa. Você precisa olhar para você. Essa pergunta é fundamental para quem quer resolver qualquer problema. Qualquer problema. Às vezes o problema não se resolve porque começa aqui, ó, a dificuldade para resolvê-lo. A gente não enxerga o que a gente tem. A gente só enxerga o lado ruim das coisas. A gente não consegue agradecer, reconhecer o que tem. Isso também é fundamental, gente. Porque a gente fica cada vez mais negativo. Isso vai dificultando mais a crença no que Deus pode fazer. A fé. Porque se você não consegue materializar, acreditar que aquilo aconteceu já consigo ver aquilo acontecendo, fica muito mais difícil o processo. Então, aprenda a agradecer para trabalhar a fé. Para melhorar a fé. Sabe? Outra coisa também que a gente falou sobre isso, mas vamos resumir aqui, sobre os princípios. A gente falou sobre os princípios espirituais e financeiros também, porque todos eles podem ser aplicados. Deus, ele começa com o que a gente tem. Nós sempre temos o que vai precisar resolver o problema. Você sempre tem o que vai precisar resolver o problema. Ainda que você não tenha nada, mas você tem sua mente. Sabe? Então, corra atrás do conhecimento para resolver o problema. Haja para resolver o problema. Esteja disposto à mudança para resolver o problema. Então, Deus ele vai começar com o que você tem, mesmo que pareça que você não tem nada. Olhe para o que você tem. Outra coisa, o milagre, ele envolve a ação. Isso é um princípio. Na maioria das vezes, o milagre vai precisar que você trabalhe para que a oportunidade aconteça. Às vezes você está numa situação financeira difícil e não quer sair do padrão. Você não quer cortar gasto. Só que eu vou te dizer uma coisa. A tendência é só piorar. Até você chegar num nível que você vai ter que topar qualquer coisa. Sabe? Então não deixe chegar nesse nível. Porque a inadimplência, ela é um buraco. Que vai chegar um momento que você não vai ter mais nada mesmo, somente. Então não deixe para a última instância, sabe? Haja hoje, para que as coisas aconteçam na sua vida. Outra coisa, organização e provisão, a gente falou disso. Ela teve que, peraí, o profeta disse isso, vou chamar meus filhos, vamos se organizar aqui, como é que vai ser feito isso? Olha, eu vou precisar que você faça isso, aquilo, que peça isso, que peça aquilo. Organização.
como que você quer fazer para resolver esse problema? Chegou a hora de começar a se organizar. Colocar no papel como é que eu vou fazer para resolver esse problema. E pesquisar a melhor forma. Busque o conhecimento para resolver o teu problema da inadimplência. O que tem muito material rico, útil na internet para você resolver o seu problema com a inadimplência. Talvez você ignorou esse problema, sabe? Talvez você, não, ainda dá, mas ainda dá até quando? Não, vai dar, mês que vem vou ganhar mais, vou fazer hora extra. Será que vai dar? Ou quando você fizer hora extra, a sua mente vai pensar, vou ganhar mais. E você vai acabar gastando mais do que você está gastando ainda. Porque a nossa mente, ela não quer sofrer, ela quer ter prazer. Então ela sempre vai justificar problemas para que a gente não sofra. Cuidado, cuidado. Então a organização, ela é fundamental para a provisão. Porque quando você se organiza, peraí, a minha renda tá baixa, eu vou cortar gastos agora, mas eu também vou me preparar para aumentar a minha renda. Vou começar a estudar, vou fazer um curso técnico, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós-graduação, mestrado, não sei. Mas você tem que pensar que talvez você vai cortar os gastos, mas vai haver a necessidade também de aumentar a renda. Como é que você vai fazer isso? Vai ter que haver esforço. Então, para que haja oportunidade, tem que haver organização. Você consegue entender isso? Tem que haver organização e ação, não é? E, finalizando então, essa história, ela é sobre um milagre do passado. Isso aconteceu há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Mas esses princípios, eles continuam mesmo, gente. Deus não muda. Tem muitas pessoas por aí enfrentando muitas dívidas, a inadimplência, desesperado, talvez esteja com conta atrasada aí, conta de necessidades básicas como energia elétrica, água, né? E tá atrasado, você tá desesperada. Aí o que acontece? Ansiedade. Aí a ansiedade não te deixa dormir, não te deixa pensar, e aí você age só pela emoção. E aí você não consegue parar e ver o que você tem em casa. O que você tem para Deus agir, sabe? Porque a ansiedade te faz ficar cego. E existe uma sensação que esse é o pior, que é a sensação de não ter mais saída. Olhe para dentro de você, olhe para dentro da sua casa, que você vai ver que você tem alguma coisa ainda, que Deus vai usar para resolver o seu problema. Só que você tem que estar disposto a mudar. Você tem que estar disposto a agir. Você tem que estar disposto a se humilhar, talvez. Ser humilde, talvez. Pedir ajuda. Isso faz parte do processo. Nós vivemos em sociedade. Busque a direção de Deus, como essa mulher fez. Reconheça o que você já tem. Haja com sabedoria, busque o conhecimento certo e não só o que te dá prazer, o que te agrada. Busque o conhecimento certo, mesmo que isso te faça sofrer no começo, que te dê um choque de realidade quando você olha para você, não acredito que eu cheguei nesse ponto, sabe? Vai doer, mas vai curar. E organize a sua vida. É isso. É isso. Agora eu quero pedir um favor para você. Nós refletimos aqui sobre um caso comum. Sabe por que é comum? Porque o endividamento no Brasil, né, em fevereiro de 2026, para você ter uma noção, constatou-se que cerca de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E qual é o maior vilão? Cartão de crédito. 85% das famílias estão endividadas por cartão de crédito. E a tendência é só piorar, gente. Só piorar, porque o crédito tá fácil. Só que os juros são altos. Na verdade, essa situação toda ela acontece por três coisas.
Primeiro, eu anotei aqui, que eu estava pensando. Primeiro, juros altos. Segundo, inflação. Infelizmente, o que você ganha não vai acompanhar as altas. Você deve ter percebido isso. Então, você tem que estar preparado para lidar com isso. Não dá para ignorar, sabe, a gestão financeira. Não dá para ignorar a gestão financeira. E a terceira coisa é viver o seu padrão real. Porque o problema todo é o custo de vida elevado. Então, qual que é o problema do endividamento? Vamos lá? Juros altos. Por quê? Facilidade de crédito, mas em contrapartida, os juros altos. E aí, se une com a inflação e com o custo elevado de vida. Então, essas três coisas, elas estão destruindo famílias. Você vai deixar? Você vai aceitar continuar nessa situação? Ou você está disposto a mudar? Você está disposto a mudar? Então, esse é o momento. Esse é o momento de você começar a refletir sobre isso e mudar de vez a sua situação. Não só com relação às finanças, não. Em qualquer área da tua vida. Com certeza, isso, tudo que eu disse para você, os princípios de Deus não mudam. Podem ser aplicados. E eu quero pedir um favor para você. Você ouviu tudo isso aqui. Se tudo isso fez sentido para você, eu quero que você compartilhe com alguém. Eu quero que você curta, que você diga o que você achou dessa live, de onde você é. Comente aí, diga de onde você é, o que você achou da live, se você gostou, se foi útil, o que foi útil para você. E principalmente, compartilhe com alguém que está precisando dessa mensagem. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e até logo. Tchau, tchau.